Olá, o Portas Abertas está começando. Eu sou a jornalista Liliane Martins Eu sou o Ricardo, diretor da Bortolini Imóveis. e aqui você fica por dentro do mercado imobiliário. Hoje o nosso assunto é felicidade. Quanto você é feliz? De forma genuína. Você sabia que os imóveis e também as cidades podem nos fazer mais felizes? Então hoje a gente recebe nada mais, nada menos do que a Santocha Natália Garcia, autora de vários livros, que tem uma contribuição muito importante nessa área e está falando ao vivo com a gente, né, Natália? Seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o convite. Muito obrigada, também estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês nessa tarde. Para quem nos assiste, pode ser tarde, pode ser manhã, pode ser noite, então uma boa hora para você que está nos ouvindo. Boa tarde, Santos também. Agradecer muito no meu nome aqui do diretor da empresa, de estar falando contigo, contar contigo aqui no nosso podcast, que tem a proposta de abrir as portas do mercado imobiliário e trazer uma pessoa tão qualificada como você para falar do assunto de imóveis, de felicidade, de experiências e tudo que já contribuiu e já conhece aí do nosso mercado. Então, eu sou a criadora da Academia da Nova Cidade, né, que é onde eu ofereço aqui treinamentos, jornadas e mentoria para pessoas, organizações e projetos que querem ser um elo de uma vida urbana mais feliz, né? Que querem ser um vetor de inovação urbana e um elo de felicidade. Quando eu falo felicidade, né, eu não estou falando aqui de uma coisa etérea, assim, que cada um tem um conceito para si, né? Porque de fato cada um acaba tendo um pouco uma ideia, mas estou falando da ciência da felicidade, estou falando da gente se movendo do cérebro reptiliano que fica no centro da cabeça para o neocórtex frontal, que é a área ligada a emoções elevadas, a contemplação, a compaixão, a conexão com outras pessoas, né? E trabalho com isso com várias organizações que têm a cidade no centro do modelo de negócio, indústria automotiva, mercado imobiliário, muitas prefeituras também, né? E sempre é uma aceleração da inovação que essas organizações podem fazer, né? É sempre aí que o trabalho vai. Um pouquinho do meu histórico, bem rapidamente, né? Eu venho do jornalismo, trabalhei na indústria da mídia, fui repórter de revista, rádio, internet, um pouquinho de televisão também, né? Aí tive um projeto autoral jornalístico em que eu vivi em cidades modelo pelo mundo, coletando inovações, histórias, entendendo como que essas cidades se tornaram referências, né? Naturalmente, fui migrando para a consultoria, para aplicar essas ideias em projetos na prática. E, mais recentemente, então, criei a academia para multiplicar o efeito da inovação que essas ideias que eu fui apurando aí esses anos todos podem criar, né? Aí a gente pode conversar um pouquinho mais aí ao longo da conversa para esclarecer um ponto ou outro, mas basicamente é isso que eu faço, né? Eu desperto aí pessoas, projetos e organizações que querem ser um elo de uma vida urbana mais feliz, e aí a gente desbloqueia a inovação única que essas entidades podem criar no mundo. Muito bacana. Santocha, tu estudou muito, né, sobre cidades. No seu primeiro livro tu conta que como o problema do ser humano, né, consigo mesmo reflete numa cidade. Exemplos ali, como tu já colocou, do Tietê, algumas coisas lá da Índia, né, todos esses destinos que tu já passou por muitos lugares do mundo. E como é que tu fala para nós dessa perspectiva, né, das pessoas com a cidade e a cidade refletindo as pessoas? Ótimo. Como eu sou jornalista de formação e essa é a base, assim, o primeiro momento da minha carreira foi esse, eu acabo trabalhando muito contando histórias, né? E acabo falando muito de mim mesma. Então eu acho que vale a pena eu compartilhar com vocês aqui o que me deu esse estalo, né?
Porque até um determinado momento da minha carreira e do meu trabalho com as cidades, eu focava nas inovações, nos projetos, como é que resolve a mobilidade urbana, como é que resolve a poluição dos rios, como é que resolve o déficit habitacional, como é que o mercado imobiliário pode ser mais inovador. Estava olhando para essas coisas, né? Até Sim. que, em determinado momento ali na minha vida, eu vivi uma situação pessoal muito profunda, que foi uma situação de luto. Foi quando minha mãe ali, gosto sempre de trazer o nome dela, assim, Sônia Regina Ferreira Fontes, fez a passagem, faleceu, né? Quem já teve uma experiência de luto de alguém muito próximo, sabe como essa é uma experiência profunda e transformadora. Tenho certeza que quem está ouvindo isso agora e já teve essa experiência sabe do que eu estou falando, né? Que mexe com a nossa percepção do que é a vida, né? Mexe com a nossa percepção de para que a gente está aqui, né? Como que a gente aproveita esse tempo que temos vivos, que é finito mesmo, né? A gente sabe que é finito, mas finge que não sabe, né? Vai vivendo assim como se não fosse, né? Imortal. E ali, exatamente, né? E ali, quando eu vivi essa experiência, né? Minha mãe faleceu de câncer, eu estava ali de mãos dadas com ela no momento assim que ela faleceu. Foi bem forte ver assim um corpo perdendo a vida mesmo, assim, né? Isso, naturalmente, foi me levando para outros tipos de viagem, né? Então, fui ali entrar no autoconhecimento, na meditação, fui para a Índia, fui para o Butão, que acredito que a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje também, né? E lá, tem uma cena que eu vi, que eu falei um pouquinho ali quando nós nos conhecemos, né, na palestra que eu ofereci, que foi, eu cheguei no beira do Rio Ganges, numa cidade chamada Varanasi, onde ele é muito poluído. Mas assim, mais poluído do que o Tietê em São Paulo. Imagina só. Só que estava todo mundo dentro do rio, de barco andando no rio, os prédios voltados para o rio, as pessoas rezando para o rio. E ali eu fiquei assim, gente, espera, o que está acontecendo aqui? Como que isso pode estar acontecendo aqui? Como que as pessoas... Na cidade onde eu moro, na época eu morava em São Paulo, né? O rio tem a mesma condição, só que não tem ninguém dentro dele, nem perto dele. Os prédios estão de costas para ele. Ele está envolto por avenidas, a Marginal Tietê, né? Sim. 6, 7 faixas, alta velocidade. E aí eu entendi que na consciência das pessoas que moram naquela cidade da Índia, aqui, independentemente da crença de cada um, tá? Vamos olhar com olhos objetivos para esse fato. Claro. Na consciência de quem mora lá, aquele rio é uma entidade sagrada. E na consciência de quem mora em São Paulo, o Tietê é um grande esgoto a céu aberto. E ali eu comecei a entender que as cidades, na verdade, estão refletindo a consciência das pessoas. Ah, olha só. E ali é que eu abri essa porta para estudar esse assunto com ciência. Afinal de contas, eu venho do jornalismo e o jornalismo não tem muito espaço para essas afirmações místicas, né? Eu tenho espaço para isso na minha vida, né? Mas né, dentro dessa profissão não tem muito, aí eu vou ali me adequando, né? Mas assim, ali eu abri a porta do neurourbanismo, que é justamente a ciência que estuda o impacto que a cidade tem no cérebro humano e como que esse cérebro impactado produz a cidade de volta. E como isso é um ciclo. A pessoa vai lá para a cidade que tem trânsito, que tem uma casa muito fechada, com muitos portões, muitas grades, com aquela sensação de medo, vai com medo para a rua, anda com medo, fica reativa, buzina, chega no trabalho estressada, né? Isso é uma cidade que produz mal-estar. Olha. Versus uma cidade onde a pessoa acorda, tem vista, aí desce, já está ali no térreo, fachada ativa, passa no café da fachada ativa, toma um café com leite, vai a pé ou vai de bicicleta para o trabalho, chega lá, encontrou pessoas na rua, está inspirado, né, tem novas ideias, tem inovação possível, disponível para aplicar nos problemas que aparecerem no seu trabalho. É uma cidade que produz bem-estar e inovação. E isso vem sendo mapeado pelos neurocientistas que entendem
que uma parte muito importante de moldar as cidades é a experiência que as pessoas têm. Então, a gente pode mexer nas estruturas, nos prédios, nas ruas, avenidas, calçadas, mas o mais eficaz para transformação é criar uma nova experiência. Às vezes é a mesma estrutura, é um viaduto. Só que em vez de carros passando num domingo, passam pessoas de bicicleta, passam pessoas fazendo esportes. Outro uso acontece naquela mesma estrutura. E essa nova experiência produz mais bem-estar. Então é por aí que vai navegando essa relação, pessoas e cidades. O rei do Butão fala que o país tem que fazer as pessoas felizes, né? Então é algo que a gente não costuma ouvir, né? É uma forma de pensar diferente. Eu queria que tu contasse um pouco pra gente o quanto mudou a tua visão de urbanismo com essa experiência. Claro, com o maior prazer. Então, assim, primeira vez que eu ouvi falar nesse país pequenininho que fica ali entre a Índia, a China, o Nepal e o Tibete, tem 700 mil habitantes, né? Uma coisinha de nada ali. Eu estava na Amazônia, estava ali no TEDx Amazônia, que foi um evento super importante que aconteceu no Brasil em 2009, e lideranças do mundo todo estavam vindo para o país trazer suas ideias, suas percepções. Era um momento em que esse evento, o TEDx, ele era assim grandioso, né? Era um evento importante que de fato trazia ideias muito inovadoras, explicadas de uma forma muito sintética em mini palestras ali de 10, 15 minutos. Então, foi muito incrível ali o TED Amazônia. Eu tive a oportunidade de estar lá presencialmente. Ele aconteceu lá num rio flutuante, no meio ali do Rio Negro, desculpe, num hotel flutuante ali no meio do Rio Negro. E foi uma experiência incrível entrar na floresta amazônica, entender, né, o que é isso que a gente fica falando, que é salvar a floresta, entender o que era isso mesmo, assim, né? Lembro que eu cheguei lá, gente, e eu vi, assim, uma coisa que era um negócio gigante, parecia um banco. Eu perguntei lá para o guia, o que é isso no meio da mata, numa trilha? Ele falou, isso aqui é um cogumelo, né? Um negócio enorme, assim. Eu falei, caramba, né? Ou uma outra vez ali que eu fui nadar num rio, entrei no rio, veio uma pessoa correndo, sai daí, rápido, rápido e tal. Aí eu saí, o que foi, né? Não, que aí tem uma raia de 5,5 metros, que se você tomar uma rabada dela, você vai morrer, né? Olha só. A dimensão da floresta, né? Árvores que a gente precisava de 10 pessoas de braço aberto, assim, para dar a volta no tronco dela, né? Então, ali eu fui entender esse negócio de floresta amazônica, eu fiquei muito impactada por aquilo, né? E lá eu vi uma palestra lá de 2 finlandeses que falavam um pouco sobre felicidade, né? Contando a história do Butão. E lá eles contaram que o Butão tinha desenvolvido um índice para medir desenvolvimento alternativo ao PIB, o Produto Interno Bruto, que o mundo inteiro usa para dizer se está indo bem ou indo mal. O Butão criou o FIB, a Felicidade Interna Bruta. Porque o rei do Butão, o Butão é uma monarquia democrática, né? É o único país do mundo que se democratizou sem nenhuma guerra ou revolução. Se democratizou porque o próprio rei entendeu que fazia parte da felicidade das pessoas participarem da política, né? Quando ele se afinou com essa história de produzir felicidade como liderança política, ele foi a fundo pesquisar, né, esse assunto. E aí uma das coisas que ele entendeu é que ele tinha que abrir mão do próprio poder. É uma coisa muito rara no mundo, né? Claro que tem as suas contradições humanas, como qualquer lugar que tem seres humanos tem contradições, né? Sim. Mas é muito interessante o que está acontecendo ali, né? E aí eu descobri essa história de FIB e falei, gente, eu preciso ir para lá, né? E aí isso ficou marinando, né? Imagina, isso aconteceu em 2009. Eu fui para o Butão em 2019, 10 anos depois, né? E fui lá, então, atraída por essa história. Já estava com essas reflexões. Bom, a cidade é um reflexo da consciência humana. Existe o neurourbanismo, uma ciência que estuda isso e nos dá ferramentas para lidar com isso. Mas a minha pergunta era, mas existe algum lugar no mundo que tem uma política pública orientada pela felicidade ou pela expansão de consciência? E esse lugar é o Butão. Então eu fui lá ver o que estava acontecendo ali, né?
E assim, é muito difícil descrever o que eu vi lá, né? Porque é como se a gente estivesse em outro planeta mesmo. Então, as cidades, assim, não tem semáforo, não tem shopping, letreiro, outdoor, placa, né? São cidades, assim, muito campestres, assim, que elas têm cara de uma cidadezinha pequena do Brasil, assim, mas nem isso, porque é uma coisa muito única, né? 80% da população medita, né? Eles recebem educação de meditação na escola, faz parte da educação aprender a gerenciar as próprias emoções. Hoje a gente vê tanto nos treinamentos, nos RHs americanos e brasileiros cada vez mais, né? O desenvolvimento das soft skills, né? Que são as habilidades, por exemplo, de gerenciamento de emoções, de empatia. Isso é educação básica no Butão, né? E aí, eu fui para lá, entrevistei ali o ministro da Felicidade, o ministro da Floresta, o ministro das Florestas, né? Olha onde eles Parece estão, outro né? Ministro da planeta Olha, Felicidade. mesmo. ministro da Felicidade, exatamente. E aí contei essa história, então, nesse livro, 7 Dias no Butão, tentando trazer, porque assim, isso é um ponto muito fora da curva na humanidade. Mas eles criaram um sistema em torno do FIB que se tornou um selo em que empresas, organizações, cidades podem adotar esse selo FIB, né? Inclusive, existem entidades brasileiras hoje especializadas em certificação FIB, né? Que é a certificação que vai usar as métricas da felicidade interna bruta para medir o seu crescimento e o seu desenvolvimento, né? Então, olha que interessante, né? O que eles estão dizendo para nós? Que o jeito como a gente mede se está indo bem na vida ou não está muito bom. Porque vamos olhar para nós, assim, pessoalmente. A gente vai ali ticando as coisas. Casei, fiz faculdade, comprei um carro, não é assim? É assim. Estou aqui tendo meu Normalmente é assim. trabalho, isso, aquilo e tal. Mas o quanto de gente que não está infeliz? Tem pesquisas mostrando que 80% das pessoas estão infelizes com seus trabalhos, né? Tem índices altíssimos de ansiedade, de depressão, de suicídio, né? Porque essas métricas plastificadas de fora para dentro, elas não estão mais trazendo contentamento real, né? A tradução do meu nome, Santosha, é contentamento, inclusive, Não, curiosamente, né? Olha, Não estão trazendo, né? Então é uma busca que é o de dentro para fora, né? O FIB é uma tentativa de ir nessa direção, imperfeita, com contradições, que não serve para todas as coisas, né? Mas que nos dá uma luz assim de que, olha, tem outra forma de medir resultado, de atingir resultado, de fazer política pública e de construir cidade, de construir estilo de vida, né? de gerar a Então, partir do índice que é medido por felicidade. Eu, exato. eu li o teu livro e me chamou muita atenção algumas coisas. A palestra já me deu uma perspectiva diferente. Porque a hora tu vai, que eu assisti lá em Curitiba, né? A hora tu vai fazer um empreendimento imobiliário, tu vai desenvolver um projeto, é muito difícil, ao natural, tu pensar, eu vou fazer um prédio para as pessoas serem mais felizes. Como é que eu posso ter mais felicidade nesse prédio? A gente tem as questões de qualidade de vida, de sol, de mais espaço de lazer, enfim, tem a ver com felicidade. Mas fiquei me chamou muita atenção a questão de ter um indicador de felicidade, né? E depois lendo o teu livro, tem muito sentido isso, né? Mas na mesma pergunta que a Lili te fez, eu gostaria de tu contar assim, como é que os imóveis lá são? Não, é uma cidade, é um país muito antigo, enfim, né? No meio da Ásia lá, uma cultura milenar. Mas esses imóveis novos lá, deve ter construções novas, prédios, Uhum. casas. E tu percebe, tu sente esse olhar a partir dessa cultura deles, da felicidade no mercado imobiliário de lá? Eu até pesquisei, viu? Totalmente. Eu não encontrei uma Uhum. imobiliária, assim, mas eu tentei ver umas fotos, assim. Mas como é que tu faz um projeto pensando, tendo essa cultura, vamos dizer assim, né? Conseguindo ter impregnado isso. Essa é uma ótima pergunta, né? É sempre difícil de comparar as coisas nesse caso, porque, como você falou, é um país com uma cultura muito diferente, né? Para você ter uma ideia, o Butão nunca foi colonizado e nunca entrou em guerra. É. Então, ele é um país de povos originários,
Imagina que o Brasil nunca tivesse sido colonizado e Sim. hoje fosse um país de povos originários, né? O Butão, ele nos mostra como que poderia ser, né? Então, o nível de consciência, o nível ali, eles têm lá as universidades, eles têm uma ocidentalização, mas eles têm os saberes ancestrais muito preservados, a cultura ancestral muito preservada, a conexão com o bioma, com a floresta, muito fortes, né? Também é o único país do mundo que tem pegada negativa de carbono, porque a maioria Negativa. do território é floresta, então eles absorvem mais do que emitem. Todas as construções, todas as casas, prédios que eu vi eram muito simples, ao mesmo tempo que muito bonitos. Você vê assim, os prédios parece que eles são templos, né? Eles têm pinturas feitas à mão, assim, na fachada. As colunas de madeira são todas entalhadas à mão, pintadas à mão. Sempre tem uma escultura, ou de alguma deidade, ou de alguma imagem folclórica importante, ou do esporte que é praticado lá, que é o arco e flecha, na entrada dos prédios ali, dos estabelecimentos. Isso nas cidades, né? Então tem muita beleza assim nos detalhes, nas pinturas, ao mesmo tempo que muita simplicidade. Então eu ia te contar agora que a gente conheceu a casa do ministro da Felicidade, né? Dacho Maura. Uma casa super simples, né? Assim, uma casa gostosa, grande, mas uma casa de madeira. No meio da sala tinha ali um fogão a lenha que era também uma lareira, que ele abria assim, virava uma lareira, que ele estava ali aquecendo uma bebida destilada de arroz que ele tinha feito em casa, que ele estava servindo para a gente, né? Aí uma sala de jantar, e aí as salas da casa, todas elas com deidades, bandeiras, todas as manifestações culturais e espirituais que eles têm lá, presentes na casa inteira dele, assim, né? Um banheiro super simples. Eu me lembro, assim, até conto isso no livro, né? Entrava ali no banheiro dele, assim, falei, nossa, né? Sabe, assim, banheiro simples, o vaso ali, a pia do lado da máquina de lavar, assim, né? Na casa do ministro. Na casa do ministro, entendeu? Que é um dos caras mais poderosos ali, né? O próprio palácio, assim, que é onde o rei fica, né? É um palácio simples, assim, ele não é luxuoso, mas é muito bonito. Então, é interessante, assim, né? Porque é uma coisa que produz beleza. Mas tem uma coisa do mercado imobiliário do Butão, que são os hotéis, né? Os hotéis, porque eles entendem que receber as pessoas lá é como receber na tradição védica ali, que embasa a cultura indiana e a cultura butanesa. Quando você recebe uma visita na sua casa, você está recebendo Deus na sua casa. Então, você recebe da melhor forma possível. Eles são muito hospitaleiros, né? Os hotéis são, inclusive, assim, esses hotéis mais luxuosos do mundo, que saem na National Geographic, tem dois que ficam no Butão, né? Olha que curioso. Eu fiquei num deles, né? Porque lá você compra o pacote completo e o upgrade para um hotel de luxo é uma diferença muito pequena, né? Então eu fiquei num desses hotéis aí, e aí é assim, piso de mármore aquecido. Imagina um piso aquecido, né? Aí o chão de mármore com esse piso aquecido tinha luzes balizantes do chão que eram emitidas através de cristais incrustados no piso. Era uma coisa Nossa. assim, muita. Mas assim, você Nossa, percebe que surreal. não é um luxo, mas é um luxo assim, com muita beleza, né? Então, as colunas desse hotel especificamente eram todas assim, entalhadas à mão, pintadas à mão, com detalhes. Você olhava assim de perto a madeira do pilar, assim, por exemplo, do hotel, era uma coisa impressionante, assim, a quantidade de detalhes, de imagens, né? Os templos do Butão também. As coisas mais luxuosas são os hotéis e os Meus templos, né? tempos. Que tem ali. Muita Sim. beleza e muita integração com o entorno. Que eu acho que esse é um segredo que a gente consegue adaptar para a realidade brasileira, né? Daria, Então, daria para pode traduzir, falar. então, Santor, sim, que a riqueza, a beleza dos novos imóveis, eles estão alicerçados assim na sua cultura, né? Sim, Não é na sua ostentação, né? Na sua questão de produtos mais caros, enfim, mas é na preservação e nos detalhes que isso, para a visão deles de novo, de arquitetura, de bem-estar, gera essa felicidade. exatamente. E se a gente olhar com os olhos do neurourbanismo, é isso que acontece mesmo, né?
Então, quando você olha para uma coisa que tem muita beleza, quando você olha para um rio, existem hoje em dia uma coisa que é um capacete que tem receptores neurais que vai medindo a atividade neural da pessoa, né? E aí a pessoa sai andando pela cidade e ele vai medindo. O que acontece com o cérebro dessa pessoa quando ela anda no meio do trânsito? Quando ela vê um rio, quando ela vê um lixão, quando ela vê beleza, né? E aí, isso é um pouco óbvio, mas quando a gente mede isso cientificamente, a gente tem evidências do quanto esse ambiente construído provoca bem-estar ou dificulta o bem-estar, né? Sim. E o que acontece é que quando a gente está numa situação de bem-estar, a gente tem mais possibilidade de conexão com o entorno, com a realidade e com o outro. Isso faz com que a gente tenha encontros e relações que muitas vezes são inusitados, que estão fora do nosso, por exemplo, ambiente de trabalho, familiar e o restaurante que a gente sempre vai. E essas conexões inusitadas vão nos dando ideias inusitadas, são a base da inovação, né? São a base de começar a pensar fora da caixa, de criar uma atividade neural mais ligada a um movimento inovador, de fato. Eles se abriram há muito pouco tempo para a globalização, mas o fato deles serem abertos e permeáveis e terem essa atividade neural mais ligada a emoções elevadas e conexão, faz com que eles já enxerguem o que funciona. Eles criaram um sistema análogo à Bolsa de Valores de Nova York que serve para investir na preservação da floresta. Então, eles têm um caixa de décadas para frente garantindo a preservação da floresta com dinheiro, né, do mundo inteiro. Então, eles, assim, até difícil de explicar assim, né, o lugar que eles estão, mas assim, por quê? Porque quando a gente está nesse lugar de bem-estar, a gente enxerga muitas possibilidades de inovação. Quando a gente está reativo, a gente sempre incorre no mesmo lugar, na mesma briga, no mesmo problema, quase assim, né? A gente tem uma repetição viciada de olhar, de paradigma e de reação. Se a gente pensar, então, numa aplicação para cá, para o Brasil, o que características teria, então, essa cidade que nos faz feliz? Aqui no Brasil, é sempre difícil falar no Brasil urbano, né? Porque a gente tem as categorias de cidades. A gente tem metrópoles, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, cidades que viraram aqui, que criaram uma escala muito difícil de ser pensada como uma coisa só. Né? No caso de São Paulo, que é onde eu conheço um pouquinho mais, a gente pensaria talvez por bairros, por unidades. Então a gente tem essa categoria. A gente tem cidades grandes, ali Campinas. Campinas está quase na escala da metrópole já, né? Mas Atibaia, por exemplo, aqui perto de onde eu tô, né? Tem cidades médias, tem cidades pequenas, né? E aí cada uma dessas escalas de cidade tem níveis diferentes de maturidade econômica e social. Não tem cidades médias que tem uma sociedade civil organizada, né? Que tem um bom funcionamento da prefeitura, que tem ruas limpas, que tem um crescimento organizado. Já outras cidades médias têm uma sociedade civil que mais está brigando do que se ajudando, né? Tem pessoas que não têm senso de pertencimento, né? Então, são muitas variáveis que a gente tem no Brasil para ir combinando, mas talvez existam algumas coisas em comum que podem criar essa condição propícia para a felicidade, né? Uma delas, sem dúvida nenhuma, é o senso de pertencimento, né? É sentir que eu pertenço ao lugar onde eu estou, né? Então, isso envolve relação de vizinhança, isso envolve ter uma rede de conhecidos, né? Que pode ser uma rede de colegas de trabalho, uma rede familiar, uma rede de amigos, uma rede que se aproximou por um interesse comum, pessoas que correm, pessoas que andam de bicicleta, pessoas que jogam tênis. Aí tem vários universos de interesse, né? Mas aí eu senti que eu pertenço, assim, a uma rede, né? E essa está diretamente conectada com a conexão com o lugar mesmo, sabe? É um pertencimento que se desdobra na conexão com a cidade.
Então, conhecer a história da sua cidade, né? Honrar essa história, saber por que ela está onde ela está hoje, conhecer qual é o bioma nativo, a floresta nativa que já esteve nesse solo, e entender como que ele está se expressando hoje nos parques, nas árvores nativas. Isso faz muita diferença, né? Tem movimentos na cidade de São Paulo, por exemplo, como Rios e Ruas, que vão mostrando ali onde que estão os rios que hoje estão canalizados e não são mais visíveis, mas que continuam correndo na cidade. Quem se conecta com aquilo, né, tem outra visão, outra percepção totalmente diferente, né? Então, o pertencimento e a conexão com o espaço são, sem dúvida nenhuma, pontos importantes. Eu acho que mais um aqui que dá para a gente citar é o senso de propósito, que é assim, essa palavra é uma palavra também não é tão usada, né? Mas eu acho que ela é útil para nós aqui a gente traduzir como assim, entender que eu estou sentada no meu lugar, fazendo o que é para eu fazer, o que eu posso fazer para colaborar. Então, cada um tem o seu propósito. Tem o jardineiro que está deixando as ruas mais bonitas com as flores, tem o eletricista que está instalando os novos LEDs nos postes, tem o prefeito que está administrando a cidade, tem o líder do mercado imobiliário que está expandindo a sua visão, entendendo, é muito importante que eu feche a conta, que eu tenha lucro, que eu construa aqui de um jeito que a conta vai fechar, mas eu posso ir além disso, né? Eu posso, de fato, produzir um imóvel que vai gerar um impacto positivo para quem morar aqui e para quem passar por aqui, né? Isso é uma vida com propósito, né? Então eu entendo que esses pilares assim são fundamentais para criar essa condição de felicidade, Sim, né? E é claro, a gente não faz isso numa cidade gigantesca da noite para o dia, né? Por isso que eu trabalho sempre com grupos de interesse. Então, agora eu estou trabalhando com a empresa que faz saneamento no estado de São Paulo. A gente está focando só na relação das pessoas com o rio, com o esgoto, como é que a gente melhora esse ponto específico, né? Então, é um trabalho em que quem trabalha com tratamento de esgoto, que é um tema que ninguém quer falar sobre, que não atrai investimentos, como é que a gente muda esse mindset em volta disso, né? É um trabalho bem focado nisso, assim. E aí, tudo isso que eu estou falando, pertencimento, conexão, propósito, senso de propósito, está sendo trabalhado nesse treinamento com essa empresa, né? E aí, enfim, tem diversos exemplos. sim. Mas deu para ficar claro, mais ou menos, Deu, aqui, com certeza. a resposta? Sim. Tem muito a ver, isso também que tu está falando de pertencimento, né, de propósito, que é uma cidade mais feliz na sua localização. O imóvel, a maior parte dele é a localização, né? Acho que parte daí toda a estrutura que ele tem para gerar essa qualidade de vida, esse conforto, o seu entorno, os seus equipamentos públicos, as suas praças, o acesso lá, farmácia, mercado, hospital, isso, enfim, tudo, ele gera esse bem-estar que vai gerar felicidade, na minha visão, né? Mas tem aquele imóvel que a gente mora, que é o nosso apartamento, a nossa casa, que ele transmite um sentimento de humor até, né? De estar mais feliz, de estar menos feliz, de ter mais estrutura, como uma academia, um salão de festa, enfim, ou agora, como tu tá aí, né, batendo papo com nós no home office, provavelmente na tua casa, né? Essa equação, né, esse portfólio de situações, né, de coisas que ao final gera um produto imobiliário, vamos dizer, mais feliz, né? Que te oferece essas condições do seu entorno, sua localização, dos seus equipamentos, que ao final tu não sabe por quê, mas ele no sentimento ele está te impactando, né, Santosha, no sentido da felicidade. É um prédio que às vezes vem com uma horta comunitária, e aí eu encontro com meu vizinho, aí eu descubro que ele dá aula de matemática, meu filho está de recuperação em matemática, uau, né? Ou descubro que minha vizinha do andar de cima faz queijos deliciosos, eu posso comprar diretamente dela ali para a festa que eu vou dar, que eu vou receber para os meus amigos, um queijo caseiro ali que ela produz, né? Então, são várias coisas difusas, por exemplo, né, que vão melhorando a experiência do morar, né? E tem lugares, vou pegar o exemplo da minha casa, por exemplo, que a gente projetou, a gente construiu,
a partir até do condomínio, né? Que foi um condomínio que a gente estava envolvido e neste condomínio eu fiz a minha casa. E a minha casa hoje, para nossa família, é um imã. Ela nos puxa para lá no sentido de eu quero ir para casa. É difícil eu ter um outro lugar mais feliz que a minha casa. Então, quando tu começa a conectar todas as tuas expectativas, assim, do lugar que tu vai morar, o que tu enxerga, o que tu vê, ele é muito interessante, assim, realmente como impacta no dia a dia da família, né, da produtividade, da inovação, né, de muita coisa de bem-estar que gera um imóvel. Tem um exercício que eu faço muito com os meus mentorados, né, que é o mapa mental, né, em que as pessoas desenham ali um mapa com o caminho da sua casa até o trabalho, desenham ali o que é o seu território, né, são exercícios de desenho que mostram como é que está a percepção desses espaços dentro da pessoa. Então, às vezes ela desenha ali um percurso todo rabiscado, bagunçado, tá difícil, tá ruim, né? Barulhento. Tudo isso está interferindo no bem-estar dele, né? Está criando todo dia essa mesma emoção, está se repetindo. Barulho, sensação de medo, sensação de vulnerabilidade, no mau sentido da palavra, né? Versus um lugar que tem ali, né, um som ambiente gostoso, conexão com vizinhos, né? Então, a casa, né, o imóvel onde a gente mora é o principal núcleo dos nossos hábitos, das emoções que se tornam hábitos, da percepção que se torna um hábito. Então, todo dia eu vou repetir aquela sequência de pensamentos e emoções que a minha casa me provoca. É algo que está no núcleo mesmo, assim, da experiência da vida urbana, que é muito definidor, assim, eu posso ter uma vida muito melhor se a minha experiência de morar num determinado imóvel nessas diferentes escalas provocar emoções e sentimentos que elevem, né? E aí hoje em dia a gente consegue medir isso com o neurourbanismo para não ficar uma conversa muito etérea também, né? Na verdade, eu acho que você tem que conhecer do que você precisa para estar bem, né? Então, por exemplo, eu preciso muito de silêncio. Eu sou uma pessoa muito sensível, sabe? A barulho, a ruído, assim. Para mim é puxado. Mesmo morando na cidade de São Paulo, onde eu passei boa parte da minha vida, eu sempre encontrei lugares silenciosos para viver. Isso sempre fez muita diferença para mim, né? Eu preciso de silêncio, eu preciso de luz do sol, né? Preciso de pode ser um quintalzinho minúsculo, assim, né? Ou pode ser uma casa dessas casas que já dão direto para a rua, assim, ou dentro de um pequeno condomínio ou de uma vila, mas que eu possa rapidamente ter acesso à luz do sol, né? E aí tem outras coisas, mas eu estou só aqui exemplificando, porque eu acho que a primeira coisa é você saber do que você precisa para estar bem, para estar no seu melhor, né? Sabendo isso, você já direciona o seu olhar de como é que você vai buscar o imóvel onde você quer morar, né? Outra coisa que eu sei que eu preciso é espaço, preciso de amplidão, assim. Se você olhar aqui a minha casa, que hoje tem um pé direito alto, né? Eu moro numa casa que ela é um loft, né? Um quadrado, assim, onde ficam toda aqui a cama, a mesa de jantar, a cozinha tá ali, tudo num espaço só que tem 8 por 8, então é grande, e um pé direito alto, e ela é toda feita de vidro em volta. Então eu tenho horizonte, tenho assim a amplidão do céu, assim, agora vocês estão vendo aqui atrás de mim que vai longe assim a visão, né? Demorou para eu chegar nessa casa, porque eu fui tendo que conhecer, né, quais são os atributos ou os valores que me fazem bem. Outra coisa que é muito importante para mim é a vida de vizinhança. Então, eu tenho um vizinho de porta aqui, né, que de vez em quando eu almoço lá na casa dele, ou ele almoça aqui em casa, né? Tenho muitos amigos que moram aqui perto, né? Isso para mim faz diferença. Então, eu vejo assim que a hora de mudar é a hora que você está percebendo que a sua experiência cotidiana, ela não está te deixando no seu melhor, né? Você só vai ter essa experiência de afinação com propósito, essa experiência de sentir uma vida com sentido mesmo, né? Eu conheço a experiência de viver uma vida em que eu estou correndo atrás de objetivos que me falaram que eram os objetivos certos, mas eu estou vendo que isso não está me trazendo felicidade real.
E aí desconstruir essa ideia e começar a percorrer o propósito verdadeiro. Eu conheço essa experiência, eu sei que não é qualquer coisa, né? E eu sei que o lugar onde a gente vive, o imóvel onde a gente vive, é muito definidor para isso. Porque se ele é um refúgio, né, onde eu fico ali na minha energia, fico bem comigo, né, tô no meu melhor, eu consigo fazer essa busca com mais tranquilidade, né, com mais conforto. Então, eu acho que é por aí. Você começa a saber que está na hora de mudar, começando primeiro a se conhecer e saber do que você precisa para estar bem. E segundo, entendendo o que está se passando na sua cabeça, entendendo, para fechar a resposta, entendendo que não é normal não estar bem. Por algum Boa, né? motivo que eu ainda não consegui mapear muito bem, a gente normalizou essa situação de estresse. Às vezes a gente chega na mesa do bar assim, nossa, estou trabalhando tanto. Aí o outro fala, e eu então, que estou trabalhando mais ainda, né? A gente glamoriza um pouco isso, Sim. né? Mas isso não é normal. Não estar bem não é normal, né? Então, quando você começa a falar, então tá, o que eu preciso para estar bem mesmo, assim, né? Essa é a hora que você vai começar a fazer uma boa escolha do imóvel para você morar, né? E isso faz parte também da liderança do mercado imobiliário, né? O que cria de verdade bem-estar? Para além das regrinhas ali do prédio, da torre em H e do que é mais rentável, que é muito importante de estar na conta também, né? Mas o que produz bem-estar de verdade? Qual é a marca única que eu consigo deixar nos imóveis que eu vendo, que eu alugo, que eu produzo, que eu construo, né? Qual é a marca única, né? Essa busca, ela começa no individual e transcende para a Sim. escala do trabalho. Nos empreendimentos imobiliários eu falo muito que a gente tem que ter uma alma, porque o conceito do prédio, ele tem, na minha visão, ele tem que ser verdadeiro. Muitas vezes Uhum. é uma questão muito mais marketing, né? De tentar encaixar para aquele público que quer consumir aquele produto naquele momento, geralmente, né? Mas o que eu já vivi, assim, eu acho que tem muito a ver com o que tu falou, é que os prédios que realmente foi criado essa identidade, esse conceito que ele tem uma alma, ele tem uma cultura própria e ele se mantém, ele se torna um produto muito atrativo sempre para as pessoas. São produtos que geralmente os imóveis não ficam muito tempo lá para vender, para alugar. Quero deixar esse convite mesmo, assim, para você, para todos que estão nos ouvindo, para participarem da Academia da Nova Cidade, né? Tem um site que é anovacidade.com, onde você pode conhecer um pouquinho mais desse trabalho. É um trabalho muito novo, assim, muito fora da curva, muito diferente, né? Mas se você se conectou, se sintonizou de alguma forma, venha, né? Venha, porque tem algumas ferramentas assim que eu fui desenvolvendo na metodologia para transmitir que ajudam muito a ser mais assertivo em produzir esse impacto que você já sabe que pode produzir com o seu trabalho, né? Eu trabalho muito com o mercado imobiliário, como falei aqui, mas também com outras áreas do conhecimento, né? Então, desde o público que quer viver melhor na sua cidade, transformando seus hábitos, passando pelos agentes da nova cidade, que têm projetos, iniciativas, que são empreendedores, né, que têm um impacto positivo na cidade, até as organizações da nova cidade, como empresas do mercado imobiliário, prefeituras e assim por diante. Vai ser um prazer, assim, recebê-los na academia para vocês receberem essas ferramentas, porque eu entendo que elas desbloqueiam a sua inteligência única de ação e potencializam o seu impacto no mundo, né, nas cidades e no mundo. Então, muito obrigada mesmo pela oportunidade da gente se conectar, trocar e poder falar um pouquinho sobre esses temas. Foi maravilhoso mesmo. E eu gostaria de te Uhum. convidar que aqui no fim a gente faz um quadro chamado Escolha Sua Porta, que convida as pessoas a contarem histórias curiosas, inusitadas, engraçadas. Então, eu vou te pedir para escolher uma dessas portas coloridas e a gente te fala Uhum. então a frase para ver se você lembra então de alguma história curiosa. Legal. Bom, eu vou na minha cor favorita, que é amarelo. Perfeito, que bom. O amarelo é abriu a porta. Tem alguma história com Abriu a porta. abriu a porta? Hum. Olha, tem uma história muito legal, né? Quando eu comecei o meu trabalho com as cidades, com o projeto Cidades para Pessoas, eu
comecei entrando em contato com o trabalho de um urbanista dinamarquês chamado Jan Gehl, que está aí há 40 anos já no mercado, puxando ele. Na verdade, é bem interessante a história dele aqui, para até nesse contexto da nossa conversa, porque ele começou a investigar justamente, né, como é que a experiência do morar e da vizinhança nos prédios e nos bairros ali de Copenhague, na Dinamarca, produziam conexão, bem-estar, e produziam cidades mais vibrantes, mais interessantes, bairros mais vibrantes, né? O que aconteceu? O primeiro livro dele chamava Life Between Buildings, A Vida Entre os Prédios, né? Então, que tipo de vida um prédio construído produz, né? E que tipo de interações a rua entre os prédios cria, né? E aí eu estava encantada com o trabalho dele, com as ideias dele, né? E falei, bom, eu vou começar a minha investigação desse assunto bebendo da fonte, né? Então, para vocês terem uma ideia, eu me preparei com meses de antecedência. Entrei em contato com o escritório dele, ó, estou indo para a Dinamarca, gostaria muito de entrevistar o senhor Jan Gehl. Aí me responderam, ele já não atende mais a imprensa, né? Mas eu disse, olha, é um caso especial, né? Eu estou criando um projeto para ir ouvir ele, né? Assim, aí abriram ali a porta para mim, então tá bom, né? Ali meses mesmo de antecedência. Então preparei tudo, coloquei ali a data da ida na viagem, né? E fui para a Dinamarca, pousei ali em Copenhague, cheguei com uma semana de antecedência para ir me ambientando ali com a cidade, né? Quando eu cheguei em Copenhague, mandei um e-mail, ó, tô na cidade, só quero confirmar a nossa hora ali para a semana que vem, né? Aí me vem a resposta, olha, ele não vai te atender, né? Ele realmente não atende mais ninguém da imprensa, não dá. Aí eu entrei em desespero, assim, né? Não é possível, né? Meu Deus. E aí escrevi um e-mail enorme, assim, falando, olha, eu entendo, né, que ele já tenha dado muitas entrevistas, mas, assim, eu vim do Brasil só para ouvi-lo, contei ali toda a história. Na época, eu tinha 27 anos e estava, assim, não era uma jornalista, assim, renomada, conhecida, mas eu estava muito imbuída ali da tarefa de falar com ele, né? E, assim, contei um e-mail enorme, não sei o quê, aí falaram, bom, vai, vamos dar um jeito. Aí o que eles fizeram, né? Criaram uma janela ali de uns 25 minutos, meia hora com ele, né? Pelo menos ter esse contato ali com ele. E aí o restante da entrevista foi feito pelo braço direito dele ali, que era o Jeff Rison, que era um planejador urbano também, né? Aí, ótimo, né? Vou conseguir, né? Aí, bom, fui para o prédio onde ficava o escritório dele. Quando eu cheguei lá, essa história do abre a porta, né? Porque primeiro que não tinha letreiro, fachada, era um prédio que parecia um apartamento ali residencial, né? Eu achei esquisito aquilo, fiquei olhando. Entrei no hall do prédio, não tinha recepção. Era um prédio aberto para a rua, que tinha uma escadaria com um grande tapete vermelho, assim, uma escadaria de mármore bonita, com corrimões de mármore. E aí olhei para o lado e tinha um quadro, assim, com nomes de algumas empresas, e um dos nomes era Gehl Architects. Aí eu falei, é aqui, né? Beleza. Quarto andar. Aí eu podia subir naquela escada bonita ou podia subir num daqueles elevadores antigos que fecha aqui Com uma grade. armação, aquele filme. Eu falei, eu quero a experiência do filme. Né? Aí cheguei no quarto andar, que era o andar dele, né? Duas portas. Aí não tinha indicação em nenhuma, bati numa das portas, né? Bati numa das portas, abre uma mulher escovando o dente. Eu, nossa, né? Aí eu falei, oi, tal, né? Boa tarde, vim aqui entrevistar o senhor Angel. Ela, a porta do lado, né? Então, qual que era a condição ali? Aquilo era um prédio misto, de uso misto, comercial e residencial, e que esse uso misto ele se expandia para todos os andares, né? Tinha alguns andares que eram só comerciais, outros só residenciais, outros mistos, né? Os mais altos eram só residenciais, né? E o escritório que tinha essa visão de que o uso misto é uma coisa positiva, resolveu colocar ali a sua sede. Aí eu toquei na porta do lado, abriu a secretária do Jan Gehl, assim, aí eu entrei, e era como se fossem 4 apartamentos dentro de um só, assim, porque era uma coisa muito grande, tinha andares, internamente devia ter ligações ali entre os apartamentos. Então era um grande escritório de arquitetura no meio de um prédio
misto, né? Que já era uma condição ali muito interessante, olhando para a lógica do mercado imobiliário ali de Copenhague, né? E aí eu me lembro, assim, para ir fechando a história, que cheguei no local, fui recebida, me deram um cafezinho, sentei ali numa mesinha lá no Atrium Central com as pessoas com os projetos. O escritório de arquitetura é lindo, né? Tem mesa de luz, projetos enormes nas mesas, assim. Aí passou ele, assim, o Yangel, aí o meu coração acelerou. Parecia que eu estava na escola, assim, adolescente, quando passa aquela pessoa de quem você gosta, assim. Eu, uau, né? Eu vou falar com ele, não acredito, assim, super fã, né? E aí a entrevista foi ótima, assim, ele foi muito querido, assim, muito generoso, né? Porque realmente, provavelmente eu fiz perguntas que ele já tinha respondido muitas vezes, né? Mas ele foi muito generoso, assim. E ali foi o primeiro trabalho, lá em 2010, que eu fiz de investigação de inovação urbana. Então, foi dessa fonte que tudo isso se Olha desdobrou, só. assim. Então, eu honro, adoro essa história, eu honro muito ela. Que Legal. legal. Abriu a porta para ti, né? É. E Abriu a, a porta, exato. e a gente agradece você por ter aberto as portas também, né, da sua casa, no teu tempo, e também ter sido tão generosa conosco, né, compartilhando o teu conhecimento e nos inspirando a ser melhores, né? E estou bem animada para ver aqui os próximos episódios também do podcast. Vai ser um prazer seguir acompanhando. Um grande abraço para todos, viu? Legal. Um abração.